Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos de um assunto que ainda nos traz muitas dúvidas, por mais que não sejamos ateus, pessoas que não creem na existência de Deus, entendemos muito pouco ou temos uma visão distorcida do que seja Deus. Percebam que eu não disse de quem seja, mas sim do que seja. E essa forma de dizer tem tudo a ver com a maneira como encaramos a divindade e, consequentemente, a nossa vida. A crença em algo divino acompanha o homem desde sempre. Nos povos antigos era comum a crença em vários deuses. Todos já ouvimos histórias sobre os deuses do Egito, Grécia e Roma antigas. Eles eram ligados às forças da natureza, aos animais, ao sol, à lua e aos governantes da época, como no caso dos faraós. Nos dias de hoje, quase não vemos mais falar de religiões politeístas, apesar de elas ainda existirem e serem praticadas em muitos lugares do mundo. Mesmo quando falamos de religiões monoteístas, se refletimos um pouco sobre esse assunto, nós vamos ver que continuamos com pensamentos e muitas atitudes politeístas, sem nos darmos conta disso. E hoje gostaria de te convidar a analisar esse assunto de uma outra ótica. Quem nunca ouviu dizer o meu Deus isso, o meu Deus aquilo? Mas espera aí, se você diz que crê em um único Deus, pode existir o meu Deus e o seu Deus, não é mesmo? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele não perde tempo e vai direto ao assunto. É a sua primeira pergunta: que é Deus? Percebam que ele não diz quem é, mas sim que é. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vai além em seus questionamentos sobre Deus no Livro dos Espíritos. Mas vamos aqui nos ater a essa resposta. Quando eles, os Espíritos, nos dizem que Deus é a inteligência suprema, eles não disseram que Deus tem a inteligência suprema, mas sim que ele é essa inteligência. Isso só já nos leva a entender que Deus não é aquele senhor de barba branca, pintado por Michelangelo, tocando o dedo de Adão. Esse aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. E que essa inteligência suprema é de onde emerge tudo que existe, desde um grão de areia ao universo infinito. E em A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 1, item 55, ele diz: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E o que é mais interessante é que a ciência só vem provando o que o Espiritismo diz desde sempre. A ciência e a filosofia andaram juntas até o surgimento da chamada ciência moderna, que começou a contradizer certos mitos da filosofia. E com isso nasce a chamada fé cega. Ou seja, crer em algo que não pode ser explicado, ou que seja totalmente impossível, mesmo que se prove o contrário. Um bom exemplo sobre isso é quando imaginamos o céu e o inferno. Um seria o lugar para onde iriam os justos, e o outro para onde vão os pecadores. Vamos pensar um pouco sobre isso. Imagine que seu filho cometeu o mais grave crime. Você seria capaz de condenar um filho seu a uma prisão onde você soubesse que ele fosse ser torturado, escravizado e massacrado por um dia? Não, né? E por 30 anos? Agora, imagine Jesus fazendo isso a alguém. Ele que foi incapaz de revidar as mais duras injustiças. Não dá para imaginar, não é mesmo? E como pode uma doutrina acreditar que Deus, eu disse Deus, não Jesus, que é todo amor,
Dizer que um suicida, alguém extremamente necessitado de acolhimento e de amor, que ele não tem perdão. Que Deus irá condená-lo não a um dia, nem a 30 anos, mas à eternidade, nesse lugar de prantos e ranger de dentes. E talvez seja essa a grande chave da doutrina espírita, a fé raciocinada. Pois quando tomamos para nós mesmos a responsabilidade de estudar e tirar nossas próprias conclusões sobre um assunto, ele se torna algo realmente sólido dentro de nós. E passamos a entender de verdade toda essa essência divina. Quando vamos para a escola, estudamos lá matemática, português, história, física, mas a matéria que todos nós deveríamos crescer estudando, ela é deixada de lado. E não pense que isso é por acaso. Você já ouviu falar de átomo? Sabe para que ele serve? E se eu te disser que ele é a base de tudo que é material? Você conhece uma ciência chamada mecânica quântica? Sabia que ela existe há mais de 180 anos? E ela estuda o mundo subatômico, ou seja, o mundo que existe antes que seja formado o átomo. Eu vou explicar um pouquinho para a gente entender. Imagina você pega um microscópio e começa a aprofundar em qualquer coisa que existe. Você vai chegar no átomo. E quando você aprofundar mais e mais, você vai chegar num oceano de energia que a física quântica chama de vácuo quântico, ou o fluido cósmico universal para o espiritismo. E nesse ponto, não existe mais separação da matéria. Ou seja, eu não estou de fato separado dessa mesa, nem da cadeira, nem de nada que existe. Nem mesmo nós estamos separados uns dos outros. E isso se torna claro se imaginarmos o universo sendo criado a partir do Big Bang, uma grande explosão que deu origem a tudo que conhecemos. Logo, somos partes de algo que um dia esteve grudado e se expandiu. Mas sempre seremos partes desse todo. Todos nós já ouvimos dizer essa frase tirada da Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Isso quer dizer que nada realmente acaba. Tudo se transforma na natureza. E pensar assim nos traz uma grande responsabilidade. Se eu entendo que o outro ele é parte de mim e que eu sou parte do universo, o que eu faço ao outro, eu estarei fazendo a mim mesmo. Lei de causa e efeito. Se pegarmos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 39, nós lemos: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Podemos entender com isso que amar o próximo é amar a si mesmo e, ao mesmo tempo, amar a Deus. Mas ele deixa claro: de todo o seu entendimento, ou seja, que isso seja algo raciocinado, que você entenda realmente o porquê desse amor. Também lá em João, capítulo 10, versículos de 23 a 38, Jesus diz aos judeus: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu-as é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele quer dizer que as pessoas que o seguem estão na mesma frequência vibratória que ele, ou seja, pensam e sentem como ele. E aqui ele nos deixa algo muito interessante e que devemos pensar sobre isso. Ele diz: eu e o Pai somos um. Na época e ainda hoje, as pessoas confundem isso como se Jesus afirmasse que ele é o próprio Deus.
Mas na verdade, o que ele quer dizer é que os seus sentimentos e pensamentos estão na mesma frequência de Deus. Já lá no livro dos Espíritos, na questão 27, os Espíritos nos esclarecem que Deus, Espírito e matéria são a base de tudo que existe. E na questão 28 nós lemos: pois que o Espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E os Espíritos respondem: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há ponto de contato necessário entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas nos aparecem como sendo distintas. Daí o admitirmos-las como formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que os governa e que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Dessa forma, podemos concluir que somos todos parte dele, centelhas dessa divindade que, através de nossa evolução, se permite vivenciar todas as experiências, boas ou más, e que ele nos deixa livres para escolhermos o caminho a seguir. O caminho tortuoso e cheio de espinhos do orgulho e do egoísmo, ou o caminho do amor, que, por mais que pareça difícil de trilhar, é o único que nos leva a ele. Todos somos co-criadores do universo. Somos capazes de mudar a nossa realidade se mudarmos as nossas vibrações, se deixarmos a centelha divina que existe dentro de nós agir, mudando nossos pensamentos e vibrando na frequência de Deus. A lei da atração irá fazer com que tudo o que desejarmos seja materializado em nossa vida. Eu quero deixar aqui um exercício para vocês. Quando for fazer a sua oração, mude o foco da sua oração. Ao invés de orar pedindo a cura de uma doença, agradeça a saúde. Se quiser prosperidade, agradeça e mentalize tudo o que quer como sendo algo que você já possui em sua vida. Agradeça a sua casa, seu trabalho, mas agradeça tendo certeza de que tudo isso já é seu. E acredite que assim será. Eu não posso garantir que seja real, mas encontrei essa oração como sendo o Pai Nosso original traduzido do aramaico, a língua que Jesus falava. Gostaria que todos fechassem os olhos e sentissem com o coração cada frase dessa bela oração. Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim
sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja.